o interesse público não pode ficar subjugado ao interesse individual no exame dos autos. Essa formulação, Lúlio, ela é muito sedutora, mas ela é absolutamente falsa para o caso, porque o interesse que o advogado tem de examinar os autos para ver se as medidas constritivas decretadas, busca e apreensão, ou, por exemplo, decretação de prisão, o interesse também é público. É o interesse da sociedade que fala igualmente alto em saber se o cidadão que foi encarcerado o foi debaixo de condições que nós podemos dizer legais. A decisão era fundamentada, a prisão era necessária. E vejam, aqui não há uma espécie de conflito entre interesse privado e público que reclamaria a ponderação de interesses. Como muito bem disse o ministro Sepúlveda Pertence, neste caso do exame dos autos pelo advogado constituído por parte do investigado, o legislador já fez esse balanço, já fez essa ponderação e positivou a regra segundo a qual é direito do advogado examinar os autos, porque se trata de interesse igualmente público, para que se possa verificar a legalidade da decisão. Respondi? Então tá bom. Mais alguma pergunta, meus amigos? André. Como é que está funcionando, junto ao Supremo, né, a relação de exatamente o sigilo do inquérito com o advogado, quando esse também é um dos investigados? Vamos dizer, uma quebra de sigilo telefônico em que um dos investigados é o advogado da pessoa que está sendo processada, no caso. Essa pergunta do André é muito importante, porque as conversas que o advogado estabelece com seu cliente são conversas sigilosas. É uma garantia que nós temos estabelecida na lei, o sigilo das comunicações entre o advogado e o seu cliente. É preciso entender, e eu agradeço você essa pergunta, André, que numa sociedade democrática, a investigação ou o processo penal, a atividade persecutória estatal, vamos dizer assim, numa linguagem mais científica, a atividade cognitiva por parte do Estado, ela não é ilimitada. Vou dar um exemplo. Como é seu nome? Bernardo. Bernardo, eu, autoridade policial, se suspeitar que você matou alguém, eu ouvi dizer que você matou alguém, eu posso torturar o Bernardo para saber se foi ele o autor desse crime? Não. Essa seria uma maneira criminosa de se investigar. Pode até ser que se eu o torturasse, eu, quem sabe, tivesse mais chances de descobrir. Mas o que eu quero lhes mostrar é que numa sociedade democrática, num Estado de Direito, regido por uma Constituição e por leis, a atividade persecutória, a atividade investigatória, ela tem limites. Eu não posso torturar para saber a verdade. Eu não posso me valer de provas ilícitas para descobrir o crime ou o criminoso. Da mesma forma, voltando agora à sua pergunta, André, um dos limites que o Estado tem na sua atividade investigatória é exatamente esse. O limite de não poder interferir, de não poder ouvir, melhor dizendo, as conversas do cidadão acusado, investigado, que nome tenha, não importa, com o seu cliente. É mais ou menos como se você fosse ao padre e o confessionário fosse objeto de uma devassa. É mais ou menos como se você fosse um analista ou um psicoterapeuta e a conversa que você mantiver no âmbito desse consultório, no âmbito dessa relação, fosse devassada. São limites que se impõem ao Estado. Vocês todos devem saber que tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil e o Estatuto também proíbem que o advogado seja convocado para depor. Por que se proíbe? É óbvio. Se eu sou acusado da prática de um crime, procurei o doutor Joaquim,
disse a ele, abri meu coração para ele. Aí a polícia vai e chama o doutor Joaquim para falar, bom, agora o senhor tem a obrigação de falar o que o Toron lhe disse, sob pena de ser processado pelo falso testemunho. É assim que funciona o sistema? O sistema tem limites. E esses limites devem ser respeitados, porque este, como dizia Norberto Bobbio, citado pelo ministro Gilmar Mendes, é o traço diferencial das democracias, das repúblicas regidas por uma Constituição democrática, por leis votadas pelo parlamento. Isso é que faz a diferença. Fora da legalidade, fora do respeito a esse mínimo de garantias, de direitos e garantias individuais, não há salvação. Toda vez que se procurou banir o sistema de legalidade, seja como foi em 64, para reprimir a corrupção, para reprimir a criminalidade, como se pretextou em 64, o que nós tivemos é um desenfreado autoritarismo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E é importante, André, porque a garantia do habeas corpus, eu vou emprestar uma linguagem de Gramsci, um filósofo italiano do século XX, o habeas corpus ele funciona realmente como um contrapoder. Ele, delegado, abusou, mas ela, advogada, impetrou um habeas corpus e coartou o abuso. O delegado pensou que decretando prisão temporária, ou pedindo a prisão temporária, porque quem decreta é o juiz, seria mais fácil fazê-lo falar, porque ele preso, constrangido pela prisão, falaria, não precisa nem torturar. É a humilhação de mostrar o sujeito sendo preso, algemado. Depois se descobre lá na frente que ele é inocente, que ele não tem culpa nenhuma. Pensa na vergonha da pessoa na frente dos vizinhos, da mulher, dos filhos. Então, a prisão em si já degrada o indivíduo. Preso, você impetra o habeas corpus, tira a pessoa da cadeia, você resgata a pessoa, você põe cobro, você termina essa relação de arbitrariedade. Essa é a grandeza do habeas corpus. Pergunta 3. Bom, o meu nome é Angela Pinto, eu sou comunicóloga. Gostaria de saber contra quem pode ser impetrado o habeas corpus. Como nós acabamos de ver, o habeas corpus pode ser impetrado contra a pessoa que determinou a coação ilegal. Ele é impetrado contra a pessoa que determinou a coação ilegal e é impetrado para o órgão jurisdicional que tem condições de jugular, de fazer cessar este constrangimento ilegal. Eu não posso, porque a coação vem do delegado, ir direto para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que aqui, se é o delegado, eu vou para o juiz. Se é o juiz, eu vou para o tribunal. Se é o tribunal, eu vou para o Superior Tribunal de Justiça. E deste para o Supremo Tribunal Federal. Isto é, do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal. Há exceções. Exceções que eu vou citar assim, um pouco de passagem, que são para pessoas que têm o assim chamado foro por prerrogativa de função. Vamos supor que um ministro de Estado sofra alguma coação. O habeas corpus, no caso de ministro de Estado ou de um ministro de Tribunal Superior, ele vai ser impetrado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos supor uma outra coisa, que um desembargador do Tribunal de Justiça ou um desembargador federal de um dos tribunais regionais federais sofra alguma coação. Neste caso, então, quem conhecerá diretamente do problema da coação será o Superior Tribunal de Justiça. Essas regras, elas existem para impedir que a autoridade que tem foro por prerrogativa de função possa exercer pressão ou influência sobre uma autoridade hierarquicamente menor.
Para exemplificar, imaginem que um